Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é mentora, escritora, terapeuta bioenergética, sabe muito sobre as fronteiras do mundo visível e do mundo invisível. Ela vai ensinar para gente como cuidar da nossa saúde energética, como nos tornarmos pessoas que utilizam as forças do bem para a saúde, para boas vibrações, para sermos pessoas melhores. Nós vamos conversar com a maravilhosa Cláudia Morgado. Oi, Clau. Oi, Ai, tô tão Marisa. feliz de ter você Eu aqui. também. Eu te conheço há Muito. tantos anos e eu te admiro há tantos anos também. Uau, Então é maravilhoso ter você aqui. obrigada. E eu estou muito feliz pela oportunidade de falar sobre algo que eu mais acredito nesse mundo, que é sobre o mundo das energias, sobre como a gente interage energeticamente com pessoas e ambientes e poder levar um pouco para o seu público, né, do que tanto faz diferença na nossa vida, o quanto o intangível faz diferença no mundo físico. Pois é, e eu vou abrir com uma memória que me veio agora que você estava falando Hum, essas coisas, que é assim, né? As pessoas falam, ah, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque eu não posso vê-lo. Eu falo, então você também não vai acreditar no sol, porque você não vê os raios, né, dos raios solares, porque você não vê os raios solares, mas você sente a sua pele esquentando, né? Então o sol existe, os raios solares você não vê, mas eles existem também. Eu acho que essa é uma boa analogia para esse mundo energético que a gente não vê, mas que é tão tangível no fim. e é mais tangível do que a gente imagina, porque nós somos energia, né, em forma de matéria. E o mundo invisível ele é muito maior do que a gente está enxergando. Ele é muito maior do que nós duas aqui se tocando, né, se dando as mãos. O que tem além disso, ele é muito expansivo e ele interfere de forma positiva e negativa na vida da gente o tempo todo. Mas como que você, assim, começou a se interessar por esse assunto, ou até mesmo perceber, porque acho que tanta gente passa pela vida e não se dá muito conta disso, né? Da gente entrar num ambiente, por exemplo, e ficar um ursinho assim. Aí isso eu quero que você explique também depois. Então, Nossa, como é que sim. você começou a gostar disso, assim? Quando eu olho para a minha trajetória, né, eu vejo que tudo aconteceu por um motivo, por uma razão, para me trazer até aqui. Uhum. Por ser quem eu sou nesse momento, ou por ser quem eu estou nesse momento como terapeuta bioenergética. Mas se eu te falar que eu nunca pensei nisso na minha vida, talvez você fale, não é possível. Porque tem pessoas que nem acham que um dia tive outra profissão na vida que não seja essa que eu faço Eu sou agora. essa pessoa. Eu não Tá acho que vendo? você fez outra coisa da vida. Pois é, São mais de 10 anos, né? mais de 10 anos. Mas é interessante porque assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre me interessei pela mente das pessoas, como é que a mente da pessoa funciona. E eu sempre ficava pensando como é que as pessoas interagem mentalmente, como é que as pessoas interagem energeticamente, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Eu sempre fui da área CLT, eu sou formada em comércio exterior, eu tenho pós-graduação, tenho MBA, falava 2 idiomas e eu achei que eu fosse morrer fazendo isso, dentro de uma empresa como CLT, seguindo aquilo que eu estudei para ser. Uhum. Até que um dia a gente é mandado embora numa sexta-feira, né, às 4 horas da Ai, tarde. sim. E nesse dia eu falei, não é mais isso, não é mais isso que eu quero para minha vida. Só que antes disso, eu já estudava sobre bioenergia e assuntos correlatos há muitos anos. Eu comecei a estudar bioenergia em 1998. E a primeira vez que eu escutei a palavra bioenergia, parece que acendeu um sol no meu peito. É mesmo? Eu falei, gente, mas que palavra, né? O que que isso quer dizer? E era justamente esse estudo dos chakras que hoje pauta todo o meu trabalho. Só que, Marisa, naquela época, o que, que eu achava? Que eu fosse estudar só para mim, para o meu conhecimento. Eu nunca imaginei que um dia, como eu falei antes, eu fosse ser terapeuta. Então, eu estudava sobre bioenergia, eu estudava técnicas de trabalhar esses chakras, essa energia que nos rodeia. Provavelmente você experimentava em você muito disso também, né? Exato. Tudo começou experimentando em mim.
E aí, nesse tempo, né, em 98, 99, que eu já tinha um pouco mais de estudo avançado, eu falei assim: tem duas coisas sobre energia que são essenciais. Primeiro, energia não tem barreira. Você pode, Hum, sabe, porque a gente fazia nesses estudos e nesses lugares que eu estudava, transmissão de energia à distância, para cura mesmo do planeta, para ajudar as tipo um reiki, pessoas. assim. Tipo um reiki sem que ninguém soubesse daquilo, porque era um trabalho fechado. Mas a gente fazia esses trabalhos dentro daquele grupo que eu estudava. Era um grupo de ajuda, né? De estudo e de ajuda. E aí eu entendi que todo mundo tinha que saber sobre energia. E que todo mundo tinha que saber trabalhar a própria energia através dos chakras. E aí o que, que eu comecei a fazer? Eu ia para o salão fazer unha, eu ensinava manicure. Eu falei, como é que essa manicure sobrevive? Pegando na mão de tanta gente diferente, Sim. tocando, pegando nos pés de tanta gente diferente. E eu começava a fazer perguntas. Como é que é quando se atende certas pessoas que são mais negativas? Como que você se sente? Como é que você chega em casa depois de um dia de trabalho, onde você logo no início pegou uma pessoa que veio com aquele batalhão de problemas e descarregou aí na tua cadeira de manicure? Como é que é isso para você? E a partir daí eu fui entendendo as interações energéticas e eu fui ensinando as pessoas a trabalhar. Tudo que eu aprendi, eu ensinava, as pequenas coisas. E elas foram me trazendo feedbacks maravilhosos. Então, as minhas sessões de manicure já era uma verdadeira palestra, né? Já era uma sala de aula, porque as pessoas se interessavam, daqui a pouco um perguntava uma coisa, o outro perguntava outra. E eu comecei a perceber que aquilo não era apenas comigo que funcionava, mas que realmente aquilo fazia sentido para muita gente. O que eu acho interessante disso tudo que você falou é assim, pessoas negativas, né? Às vezes a pessoa nem tem noção que ela tem uma pegada negativa, Sim, sim. né? Então nem é por mal, assim, é só porque É padrão. as palavras que expressam o ser negativo, podem se tornar um hábito, eu percebo isso. Sim, E quando nós temos o hábito, por exemplo, de expressar essas palavras e tudo, nós nos tornamos uma pessoa negativa, porque acho que até as palavras têm uma energia, né? muito, É muita. verdade Sim. isso? Será? É. Não, é. Então, as pessoas elas se tornam negativas porque às vezes é um padrão, é uma crença. Às vezes ela está passando por um momento difícil e as coisas realmente estão dando errado na vida dela, ou não era aquilo que ela esperava. Mas quando ela tem um padrão de fala negativo, ela acaba atraindo ainda mais coisas negativas, porque ela entra numa baixa vibração energética, onde ela atrai aquilo para a vida dela. Então, tudo que a pessoa fala, tudo que ela pensa, tudo que ela sente, ela vai Ela atrair, ela manifesta. manifesta. E aí não é a gente falar sobre aquele conceito que eu acho bárbaro, positividade tóxica. Você conhece esse conceito? Não. As pessoas agora falam, ai, porque a gente busca sempre trazer um contraponto cognitivo positivo para tornar pelo menos equilibrada a balança do negativo e do positivo. E atualmente as pessoas falam, ai, você vem com essa positividade tóxica de achar que tudo tá bom. Né? Não é sobre isso, né? Porque dentro da positividade tóxica tem uma cegueira para a realidade. E a gente não é cego para a realidade, mas a gente prefere ver as, a miríade de possibilidades do bem, ou de mudança, ou de repente você está num processo de aceitação, eu sei que você é experiente nisso, vamos querer Uau. saber como é que aceita. Tá. E a aceitação, ela é muito conectada com a realidade. Você não vai deixar de esperar que aquela situação mude em algum momento, mas você não vai criar expectativa. Fica claro para você isso? O que você acha disso? Fica. E até me vem um exemplo. Eu atendo muitas pessoas que às vezes falam assim: nossa, mas essa semana eu perdi 2 clientes. Aí eu falo: você perdeu 2 clientes ou você finalizou um ciclo com aqueles clientes e abriu espaço para pessoas novas? Como é que você enxerga isso? Se você olhar para o lado da escassez, da perda, realmente você perdeu. E aí você não vai substituir, porque você entendeu aquilo como uma perda. Eu, como terapeuta bioenergética, o que eu entendo? As pessoas têm um tempo comigo, elas não vão ficar ali para sempre, né? E aí, ou eu já entreguei o que eu precisava entregar, ou realmente elas estão numa outra frequência e vai abrir caminho para outras pessoas.
Então, se eu olhar isso como uma perda, vai ser uma perda. Se eu olhar isso como um final de ciclo, seja na minha carteira de clientes, seja no meu emprego, seja nos meus relacionamentos. E aí eu costumo falar que pessoas têm prazo de validade na vida da gente, né? E às vezes isso assusta. E aí é o que você falou da aceitação, o quanto eu estou aceitando a minha realidade. E hoje nós estamos passando por um processo de mudança muito grande. Eu tenho visto muitas pessoas terminando relacionamentos, mudando de emprego, encerrando processos, encerrando empresas. Mas isso o quê? Está abrindo o ciclo para o novo. É onde então eu tenho a balança. Eu estou olhando para aquilo que me falta, eu estou olhando aquilo para possibilidades novas de atrair novos clientes, um novo emprego, um novo relacionamento. Então, eu acho que a diferença ela está aí, a balança é essa. Muito interessante isso que você está falando. E assim, né? Se a gente se preocupar em manter uma energia boa e abundante, a gente espalha isso pelo mundo, porque a gente dá o que transborda, Sim, né? Então, muito legal isso que você trouxe, a possibilidade de olhar não para uma perda e trazer para você aquilo, né? Ai, não entreguei legal, não fui tão bem, mas como um fechamento de ciclo. Isso é sim. muito bom. E quando você fala de transbordar energia, é muito sobre alta frequência vibratória. Quando é que a gente atrai boas coisas para as nossas vidas? Inclusive, me permite, Mas demorou, aqui, claro. Gente, pera para justamente aqui. tudo. Ó, Foras da curva, o que que aconteceu? O Luiz Fernando Garcia chamou gente muito especial, gente querida, gente experiente, gente esperta, e lançou essa maravilha aqui. Construa resultados que falam por si próprios, pela editora Gente, do nosso Sim, querido Cine Chique, da exato. Roseli, eba. Então, o dela é o primeiro capítulo, que fala sobre. Qual que é o nome do capítulo? Aqui, ó. Você é energia de transformação. Então vamos falar sobre isso. Tem um método aqui já para você cuidar da tua energia. Vamos falar E disso. aqui, justamente, por que que eu quis falar desse método? Porque justamente nesse capítulo eu trago um método que ajuda a pessoa a, eu vou falar um termo mais técnico, Uhum. a colapsar a onda das probabilidades que você tem na tua vida. Através do método que eu deixei aqui. Por quê? Porque dentro desse método a gente alinha intenção, foco, pensamento, voz, a própria energia, como sendo uma forma de você trazer as possibilidades do universo tem para você de uma forma mais fácil e mais simples. Até corporalmente, né? Às vezes você fica assim. É muito Exato. diferente ficar assim e Aberta para se a abrir. vida, É com isso. energia aberta, com cardíaco É. expandido. E esse método, ai, gente, eu ganhei o livro. Obrigada. Esse método, ele é muito simples, né? Ele é Eu não estou simples. dizendo que é fácil ou que é Não, básico. exato. Ele é simples porque ele a gente consegue fazer sem grandes. Exato. Uma das coisas que a gente vai ensinar aqui hoje é um dos métodos do laríngeo para expandir esse poder de potencial de criação. E é um pouco do pensamento. Eu falo muito sobre o que você pensa. Você te atrai, você se aproxima ou te afasta daquilo que você quer realizar na sua vida, né? E tudo isso é vibração, é positividade, é você elevar a sua frequência. Quanto mais você elevar a sua frequência, mais você atrai coisas boas. Quanto mais você tiver pensamentos negativos, sabe, palavras negativas, que é o que a gente estava falando agora há pouco, mais a sua frequência baixa. E aí você não atrai, porque a vibração é como você está numa vitrine. Tá. Quanto mais elevada a sua vibração, a sua frequência de vibração, mais você aparece. Quanto menos elevada, mais baixa a vibração, menos você aparece. Aí você fica encolhida, como você mostrou agora. E aí as oportunidades não te encontram, porque você está fora da frequência. Fora daquela faixa vibratória que seria, por exemplo, da abundância, do Exato. sucesso. Porque toda faixa vibratória tem as suas coligações. Uhum. Eu estou atraindo prosperidade ou estou atraindo escassez? Eu estou E, atraindo e, doença, eu estou atraindo saúde, eu estou atraindo oportunidades, eu estou atraindo perdas. Então, tudo é atração, e o né? que que significa aquilo que você falou de colapsar ondas? O que é o colapsar uma onda?
Esse é um termo que é estudado na metafísica, né? Eu estudo Hélio Couto há muitos anos. E assim, não Ele é sou sabido, ele né? é. Ai, Hélio Couto, você é Ele muito é sabido. sabido. Oxi. E assim, quando ele fala em colapsar onda, é justamente esse alinhamento que eu percebo, né? Que é essencial, porque todo mundo fala de pensamento positivo. Mas ninguém pensa no que fala, no que sente, se está em harmonia com tudo, se a tua intenção também está em harmonia com o que você quer. Então tem todo um conjunto. E eu cheguei nesse conjunto dando aula durante um ano para o meu grupo de bioenergia. Falei, gente, isso aqui é um método. Aí onde que eu criei o workshop O Poder da Escolha. E desse workshop virou o capítulo do livro. Quando você E eu fala o poder da percebi, escolha, você está querendo dizer que a gente consegue escolher e que a a gente pode gente escolher bem. exato, exatamente. Hum, Por isso que eu achei que esse nome era interessante, porque a gente escolhe o tempo todo, mas a gente tem que ter o quê? Percepção, atenção. Sabe aquela frase vigiar os pensamentos? sei. Então é muito sobre isso. O que eu estou pensando agora? De onde veio esse pensamento? Esse pensamento me ajuda ou me atrapalha no que eu quero para a minha vida? Esse pensamento é o que eu quero viver? Na psicologia a gente chama isso de metacognição, que é Metacognição. acima, a gente pensando sobre o que a gente está pensando, Olha, né? Que é exatamente tá. sobre isso, né? Prestar atenção nos pensamentos, O que né? é que, mais do que isso, é você analisar o que você está pensando. Se eu tô pensando, puxa, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Para. Em vez de Exato, você baixar a vibração, os seus exato. sentimentos com o impacto desse pensamento, olha para ele como se ele fosse um objeto e vamos analisar as características dele, Perfeito, a gênese daquilo. perfeito. Quem está dizendo aquilo? E quando você fala em não vou conseguir, você já não colapsa a onda. Porque Hum, colapsar a onda é você ter a certeza de que aquilo vai acontecer na sua vida. E não importa o tempo. Uma das coisas que mais atrapalha a gente a buscar resultados, a ter resultados que o universo traz, né, é a dúvida e a desistência. Será que vai acontecer? Está demorando tanto. E às vezes está quase chegando. Eu falo que é como você ligar para a pizzaria e ficar mudando o pedido a cada 15 minutos. Não vai chegar isso é nunca. ótimo, isso é ótimo. É verdade. Tudo Aham. tem um tempo de preparo na vida da gente. Tudo existe um tempo. E às vezes, quando a pessoa ela está muito ansiosa, ela quer que chegue rápido, né? E aí não chega, porque a tua ansiedade está atrapalhando o processo. O universo ele tem um tempo para as coisas. E esse tempo muitas vezes depende muito da nossa maturidade para que ele aconteça, para que aquelas oportunidades cheguem na nossa vida. Então, o colapsar onda é você estar pronto para isso. O colapsar onda é você estar na frequência certa daquilo que é para você. Sabe, é você estar numa sintonia de amor, uma frequência alta. Então, tudo isso faz parte desses campos de energia que a gente começou conversando, da expansão dos nossos chakras e de você estar realmente, de você confiar no processo da vida. Porque eu acho que as pessoas muitas vezes elas fazem isso e nem percebem que fazem, e outras acabam por não acreditar, por não confiar, destruindo algo que podia estar chegando para elas, mas que às vezes aquele momento acaba interrompendo o fluxo, né, que a gente chama. E você vê, né? Você fala dos chakras ou chakras, aprendi com ela que pode ser um dos dois, você escolhe qual que você gosta mais de falar. Que parece muito fantasioso isso, né? Mas na verdade é estudado desde há muito tempo, nas origens orientais, né? Exato. Tipo, já é um conhecimento muito, muito Milenar, estabelecido milenar. Ele, disso. sim, não é nosso esse conhecimento, quer dizer, é um conhecimento da humanidade, mas veja, dentro dos meus conhecimentos, começou na Índia, né? Eu sigo a linha dos 7 chakras que é estudado pelos hindus. 7 chakras está ligado às glândulas endócrinas, né? Então, Sim. também trabalha as questões de saúde, que é importante. Os centros de energia, eles regem toda a nossa vida. A gente funciona ou não funciona a partir deles, né? Então, o chakra eles é força e vigor. Se eu tenho fluxo funcionando, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho vitalidade, eu tenho foco, eu tenho concentração. Se eu tenho baixo fluxo ali funcionando, né, e muitas vezes essa carga de negatividade que eu mesma gero para mim, eles deixam de funcionar.
É onde as pessoas falam, ai, tá bloqueado e não sei o quê. Mas eles param de funcionar, né? Chakra é roda, né? São aqueles cones, né, que ficam São girando. rodas, chakra em sânscrito, o significado são rodas, e que fica girando, né, pela energia que eu emano. E para mim, assim, a bandeira que eu trago hoje, né, é expansão, é consciência bioenergética, e expansão da energia. Expansão da energia e conhecimento dos chakras, para mim, tem a ver muito com a evolução espiritual também das pessoas. É mesmo? Você acha que uma pessoa mais evoluída espiritualmente, ela vai conseguir manter esses chakras mais alinhados? Se ela tem uma evolução espiritual, eu acho que tudo está interligado, porque Uhum. ela expande mais. O- Quanto mais expandido, mais luz. Quanto mais luz, eu estou perto da origem cósmica. Entendi. Chakra coronário, origem cósmica. Tudo é importante. Chakra raiz, conexão com a O terra. básico, né? Isso, Tem vários exato. nomes, cada um, né? É Tem, complicado, mas o básico, tem o sim. básico, raiz, que mantém a gente nesse mundo físico Vermelho, tridimensional. Vermelho, vermelho, ó. que é a cor que é a cor da terra, né? Que Uhum. mantém ele aceso. Se eu tô aqui e você tá aqui, a gente precisa dele funcionando. É o chakra do dinheiro, é o chakra da prosperidade, é o chakra da carreira, é o chakra que traz para você o que você precisa para o teu mundo material. Então ele é tão importante quanto o chakra da origem cósmica que nos conecta ao mundo espiritual, ao nosso ser de Que é o luz, que coronário. é o coronário. Então, assim, todos eles têm que ter uma boa frequência e todos eles têm que estar funcionando, porque eu preciso de tudo funcionando para estar aqui, né? Eu sou um ser de luz vivendo uma experiência humana. Então, a gente precisa viver essa experiência humana da melhor forma. Você sabe, me vem muito isso, né? Nós somos essência que habita a matéria e não o Exato. E não o contrário, né? Porque a contrário. matéria se vai, a essência permanece. Eu acredito na sobrevivência de uma consciência, sabe? Então, é muito lindo você falar isso, assim, sobre a nossa possibilidade de cuidar da nossa saúde energética. E você é detentora de tantos conhecimentos em relação a isso, né? Sim. E esses cuidados, eles são simples, eles são básicos e são essenciais. Ai, vamos para exemplo, que eu Vamos, adoro. Vamos ensinar o vamos. povo? Bora. Você entra num restaurante, você tá Hum, toda pirilampa, tá, né? Maravilhosa, não sei o que. Aí, de repente, dá uma bad e você... O tá, que aconteceu? E como fazer para reverter, que acho que é o mais importante. tá. Então, o que aconteceu depende, né? Depende se o ambiente tem uma boa energia ou não. Depende das pessoas que estão lá. É, O olhar de seca o pimenteira. olhar de seca Sabe que você tá linda, pimenteira. pirilampa? Aí a Exato, pessoa, um par de olhos assim, de seca exato. pimenteira, você seca mesmo. Mas é verdade, por quê? Isso é energia, né? E aí, se a pirilampa tiver com a frequência alta, tá tudo bem. O seca-pimenteira pode estar lá que ele não vai te atingir. Mas se naquele dia eu não tô tão legal assim? E se naquele dia eu estiver preocupada, estiver triste? Por exemplo, restaurante, lugares públicos. Ó, eu vim de metrô para cá. Aham. Se eu entrar no metrô com a minha energia baixa, com meus pensamentos ruins, negativos, preocupada, triste, eu vou atrair toda aquela negatividade que existe no metrô. As pessoas que estão ali na egrégora que é formada ali. Cada ambiente tem sua egrégora. Então, por exemplo, o restaurante. Cheguei pirilampa, toda, de repente murchei. Pode ter a ver com a energia das pessoas que estão ali perto, pode ter a ver com a energia do local. E aí eu tenho que ser rápida. Então, por Uhum. exemplo, o que a gente pode fazer numa hora dessa, né? É, eu gosto muito de trabalhar com dourado, porque o dourado ele tem uma frequência mais alta e ele ajuda a limpar. E o dourado ele também pode vir junto com uma cor violeta, uma chama violeta, uma cor violeta, um lilás, porque ele é rápido. Então, nessa hora, o que eu faço? Primeiro, eu trabalho umbilical, sabe? Eu já jogo um dourado e um umbilical, umbigo, tá, gente? É um Umbilical dos é um dos chakras. chakras. Amarelo? Vermelho, Ele laranja, é, amarelo? ele é É. amarelo, mas ele é amarelo na cor dele, né? Mas ele pode ser limpo
pelo violeta ou pelo dourado na hora que eu preciso fazer uma limpeza. Todo meu campo áurico pode receber essa limpeza. Se eu percebo que eu estou sendo sugada energeticamente, às vezes dá aquele enjoo, aquele negócio de, sabe, fiquei murcha, às vezes o umbilical é o mais rápido. Mas eu gosto de colocar um vórtice violeta já na cabeça para os pés. Isso tudo que você fala é um exercício de imagem, na É verdade. Então, imagem. gente, ó, É mesmo de imagem. olho meio semicerrado, assim, para não Exato. pagar mico lá na hora, Exato. você pode já imaginar isso tudo rolando. Aliás, tem técnicas para a gente fazer a nossa blindagem antes de sair de casa, para evitar esses acontecimentos no meio do caminho. Ai, vamos falar dessa, gente. Sim, é Existe uma importante. blindagem energética? Existe, Marisa, existe e ela é importante. Então, foi legal esse exemplo que você trouxe pelo seguinte: tem pessoas que acham que quando a gente fala em blindagem, você está falando, ai, tá isolando o outro, tá isolando, tá se defendendo do outro, o outro é ruim e você não é. Não é sobre isso. A gente precisa até entender melhor o porquê da blindagem, né, o porquê que ela é importante e como fazer. Então, primeira coisa, se eu sou uma pessoa que eu estou sempre em alta vibração, se eu sou uma pessoa que estou sempre em alta frequência, sempre pensando coisas boas, sempre, sabe, numa frequência elevada, isso por si só já expande meu campo áurico, que já é uma blindagem, já é natural. Então, se eu estou amando, quando a gente está apaixonado, como é que a gente se sente? Nossa Senhora. Não é Aquilo aquela ali, coisa de sorrir para os nossa, postes, é super. sabe? Conversa Aham. com todo mundo na rua, sorri para os postes, né? Canta. Canta, a energia está em alta. Nada te pega, nada, minha amiga, porque você tá com uma vibração, uma elevação, teu cardíaco tá crescendo, aquele rosa maravilhoso no cardíaco, tá tudo certo com você. Mas se acontece alguma coisa que você está com a energia mais baixa, uma preocupação na família, uma doença, um desemprego, nossa vibração cai. Porque ninguém tá livre, né, Cláudia? Acho que é Não, importante falar disso, exato. assim. Não, sabe, a gente não tem sentimentos e tem oscilações. E a gente está vivendo um momento que está tudo oscilando muito rápido. O planeta tá instável energeticamente, não tá? Exato, Você e sente sim, isso? exato, o tempo todo. O tempo todo. As pessoas estão muito preocupadas e tudo isso baixa a vibração. Então, onde que a blindagem entra, né? Por que que ela é importante? Porque eu não estou o tempo todo em alta performance energética. Então, justamente por causa disso, eu preciso ter algo que me torne menos vulnerável à energia de ambientes que, porventura, pode ter uma frequência mais baixa. Hospitais. Se você vai num hospital, a frequência é baixa, Sim, super. né? Se Uhum. você vai num cemitério, a frequência é baixa. Locais que às vezes não recebem luz do sol. Muita concentração de sofrimento ou escuridão, Exato, né? exato. Então, e às vezes, se eu não estou bem, aquilo tudo vai invadir o meu campo e eu fico murcha. No caso do restaurante, né? O que, que é legal a gente entender? Ali pode ter incidência de pessoas que olharam para você e falaram, nossa, que inveja daquilo. Isso vai entrar no teu campo a hora que você não estiver bem. Ou você vai ficar murcha porque alguma coisa entrou e você estava distraída. Isso, a distração é uma coisa. É, e acontece o tempo todo, é normal, Não é à faz toa que parte de ser tem, humano. não é à toa que tem aquela máxima, né? Vigiar e orar, porque a gente tem que estar o tempo todo, né, Exato. atento. E aí, às vezes, o que que acontece, né? A gente não percebe quando a energia entra. Por exemplo, eu sou muito atenta, porque eu fico assim, se eu percebo que eu mudei, falei, de onde veio? Foi da TV? De alguma coisa que eu vi? Foi de um grupo do WhatsApp? Nossa, sim. É autoconhecimento isso, energético. Exato. Foi de alguma coisa no YouTube que eu escutei? Eu tenho vários exemplos que detonaram a minha energia com coisas assim. Às vezes até de acender um interfone na portaria. E a gente às vezes não percebe, entra numa irritação. Pera, da onde veio? Isso não é meu. Deixa eu. A gente casa com pensamento e aquilo se torna nosso e nem questiona de onde veio. Então, Sim. às vezes, quando a gente percebe esses processos de irritação, quando a gente percebe que alguma coisa não é nosso, tem que reagir. A blindagem energética, ela é importante por quê? Porque ela vai te deixar menos vulnerável a esse tipo de situação e ela vai ajudar você a manter a sua frequência
mais elevada, enquanto a gente não tem um equilíbrio energético e emocional que sustente essa vibração. E como é que faz? Vamos mostrar pro povo de casa, Vamos gente. fazer? Vamos Vamos fazer fazer. uma prática. Aliás, posso já engatar com algumas dicas? Claro que você pode, o espaço é teu. Eu agradeço, aceito e agradeço. Então vamos lá. Olha, acho que a primeira coisa, e eu falo isso nos meus cursos, a primeira coisa é assim: quando a gente levanta e as pessoas têm a mania de acordar e fazer o que a primeira coisa? Pegar o celular. Você já complicou sua vida. Quando você faz isso, você já entra na energia do externo. Então, primeira coisa para a gente começar bem nosso dia. Se fecha em luz primeiro. Faz uma elevação de pensamento. Tem uma técnica que eu falo que é conexão com a alma. Como é que você quer que seja seu dia? Como é que é a construção do seu dia? Então, por exemplo, hoje eu vinha para cá. É um compromisso importante, né? Estar aqui com você, falar para o seu público, transmitir toda essa mensagem. Então, de manhã eu já preparei isso. Então, eu já acordei, já me fechei em luz. A gente vai fazer esse exercício, tá? Eu já mentalizei tudo dando certo para eu chegar aqui, para eu sair no horário certo, para chegar antes no horário. Então, eu já criei todas as condições energéticas necessárias para que tudo desse certo aqui hoje. E assim tem que ser todos os dias. Aí eu me fecho em luz, faço as minhas meditações, sabe, as minhas orações, cada um na sua linha religiosa. Aí depois sim eu vou pegar o celular. Mas eu já estou fechada em luz. Agora você me pergunta, mas como é que a gente se fecha em luz? Boa. Como é que fecha Como em é que a gente se luz? faz? Como é que a gente se blinda, né? Se protege? Então aí é que tá. Tem duas técnicas que eu gosto bastante, que eu acho que a gente tem que fazer todos os dias, assim como a gente cuida do corpo, cuidar dos corpos energéticos também. A primeira delas, Marisa, eu gosto muito de acender um sol no peito. É tudo imaginação, tudo campo mental, tá? Então, ainda eu estou levantando, eu estou acordando, eu estou ali sentada na cama, eu já expando uma luz dourada no meu cardíaco, e aí você que vai me ouvir depois, faz essa prática comigo agora, porque ela é atemporal. Então, é assim: você vai expandir um sol no seu peito, como se fosse um pequeno sol dourado. E esse sol, de repente, ele pode mudar de cor. Ele pode se formar um rosa, ele pode ser um verde, porque a frequência ela é inteligente, né? Ela vai de acordo com aquilo que você precisa. E esse sol dourado no peito, ele começa a se expandir. Ele começa a se expandir, ele começa a crescer, ele começa a se tornar maior que você. No seu mental, você está pequenininho dentro de um sol grande. Então, você criou no seu campo de energia um escudo de luz. Você está dentro de uma bola de luz. O que entra dentro de uma bola de luz? Nada. Nada. Só se você deixar. Só se você baixar sua frequência, começar a entrar em negatividades, né? Aí você destrói tudo isso. Nada é soberano ao teu equilíbrio mental e emocional, né? Então, a sua frequência é o que mantém tudo isso. Mas é importante. Aí, junto com isso, o que a gente pode fazer? Laríngeo. Até para quem é palestrante, para quem é escritor, o laríngeo, ele é o chakra das potencialidades. Então, Azul claro. o azul claro, isso. Ah. Ó, inclusive é esse azul claro aqui, ó. Aham. Esse azul claro aqui. Da água marinha. Exato. Aham. Que ele é a cor que ativa esse centro e que quando você expande, ele te traz equilíbrio. A pessoa se sente mais empoderada, ela se sente mais no controle das emoções, né? Porque esse chakra, ele trabalha com o chakra umbilical. Então, aqui, ó, você expande esse azul como uma grande bola de luz em volta de você, um azul. Eu sou muito devota de Arcanjo Miguel, né? Uhum. Então, nessa hora, eu já estou pedindo a proteção de Arcanjo Miguel, já estou fazendo o decreto dele, já estou expandindo o azul, já estou protegendo as minhas costas, já estou protegendo a frente. Então, esse azul, ele está expandindo para tudo, sabe? E aí você fica nessa proteção e você está elevando ainda mais a sua frequência.
é um chakra mais sutil. Então, você está trabalhando também os centros superiores, você está se conectando com coisas mais elevadas. Então, para você que está em casa, né? Para você que vai nos ouvir, faz esse exercício todos os dias. Você vai ver a sua vida mudar de frequência. Porque você mudando a sua frequência, você muda tudo à sua volta. E você vai perceber o seu ambiente mudando. E isso vai mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos. E você vai sentir a tua vida destravando de uma forma que às vezes você nem está imaginando. Então, se conecta com coisas superiores. E aí a gente faz isso logo cedo. E sabe uma coisa que você estava falando e eu aqui pensando, né? Ainda que a pessoa não acredite, ela pode fazer que vai dar certo do mesmo jeito. Isso é uma Sim, coisa. tá. Segundo, se você pensar em termos de ciência, de neurologia e até de neuroquímica, há todo um balé neuroquímico sendo eliciado em Exato. função dos sentimentos e desses pensamentos, dos sentimentos que esses pensamentos vão trazendo, sabe? Porque a gente sabe que o que a gente pensa altera a nossa neuroquímica, Exato, né? sim. Então, assim, é bom para em qualquer circunstância. É bom. E você sabe que eu tenho muito cliente que é cético, né? É mesmo. E É. por que eles te procurariam? Se eles... Quando chega num limite, sabe quando a pessoa precisa de ajuda? Ela vem, mas ela vem meio cética. Ai, sei. E, Ou na ah, psicoterapia tem isso daí então. também. Mas quando a pessoa começa a sentir que ela sai de um atendimento de harmonização bioenergética diferente, ela começa a entender que aquilo funciona. Cara, eu preciso dar meu testemunho. Você não vai lembrar, né? Não sei. Você já me atendeu alguma vez? Você lembra disso? Não, no atendimento de harmonização, É, no de meu alguma coisa. individual, Não, no individual não. Em algum momento, assim, da vida, você se lembra de ter feito alguma coisa comigo? talvez no grupo dos staffs. Então, eu vou Ah, contar esse caso, porque você não vai lembrar. É assim, quando a gente faz o bem, muitas vezes a gente faz o bem e aquilo é tão natural pra gente que a gente não lembra. Mas porque faz parte da gente. Mas a gente deixa uma profunda impressão no outro. E isso é o que torna a gente especial. Então, você é especial, vou te contar esse caso. Estávamos lá, todo mundo, e o Roberto tinha uma partezinha lá do backstage que é dele, que a gente, né, entra, fala com ele, não sei o que, sai. Isso tudo, gente, num evento para quantas? 3.000, 4.000 pessoas, o Now? ah, sim. Né? Tipo 3, isso, 5 imagina mil, sim. um eventão com 3.000 pessoas e a gente lá era staff, ajudando, né? Eu na psicologia, ela na bioenergia, e você faz o atendimento do Roberto Chiniachik, né? Sim. O particular lá, porque você imagina o que é você se apresentar no palco para essa galera toda em termos energéticos, o que deve ser. Então precisa de um preparo, né? Exato. Aí as tantas eu tava lá e começou a me dar, eu fiz assim, ó, vum. Eu não sei o que foi que aconteceu. Talvez eu estivesse em vigilante. E aí eu tava lá dentro, eu falei, Cláudia do céu, eu não sei o que me aconteceu, mas eu tô assim, zerou a minha energia. Mas zerou a minha energia assim, eu nem entendia muito sobre isso, mas energia física mesmo, sabe quando você não dá conta? E aí você me sentou ali e fez uns paranauês. Paranauês, olha que coisa boa. Paranoia é ótimo. Cara, eu senti A em mim mágica. a eficiência mágica desse processo. Por quê? Fez um full, assim, voltou. Então é uma coisa, você não vai lembrar disso, mas assim, Nossa, eu tô aqui tentando foi visível buscar. pra mim, né? Tava eu, Gervásio, né, a galerinha mais assim da saúde mental e da saúde energética. E é isso, assim. Então, eu acredito piamente no que você está me dizendo, porque eu vivi isso pelas suas mãos. Nossa, que legal você lembrar isso. É. E ó, o que, que deve ter acontecido? Possivelmente, a gente estava num evento, a demanda de muita gente. Você deve ter se entregue com muito. Porque a gente vai de coração aberto, né? É. A gente vai de coração aberto para ajudar. E às vezes essa invigilância é o coração aberto. Fui ajudar e entrei, ou não sei se no emocional, na energia, alguma questão ali. E porque as pessoas, elas não é que elas querem fazer isso, mas quando elas recebem ajuda, elas se agarram àquilo. É. E aí é onde suga a nossa energia. Se a gente está meio invigilante, é onde a energia vai embora mesmo. E nunca tinha me acontecido assim, de ficar quase o tanque vazio, sabe? Eu sempre sou muito. É tanque vazio mesmo que eu falo. Eu sempre sou muito, sabe? Assim, olha, foi impressionante. mas, Então, ó, funciona esse treco. Não, e você vê, você recebeu ali o quê? 5 minutos Nem de isso. atendimento? É, foi assim. Porque é não dá. pronto-socorro, né? É, É um exato. pronto-socorro. Nesses eventos eu faço pronto-socorro. É.
Nossa, impressionante. Eu não estava lembrando disso. É. Porque eu atendia mesmo. Ali estava lá à disposição do Roberto e tudo, mas assim, sempre que dava, né, atendia quem estivesse precisando mesmo. Tava ali para isso, né? E é uma coisa que É. eu faço assim com todo o amor do mundo. E aí, como é que é a tua vida, assim? Então, você tem o teu espaço terapêutico no qual você atende as pessoas te procuram, você faz individual, grupo, curso? Conta um pouco disso, assim. Olha, eu faço atendimento individual, eu faço tudo online, Online? online. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive eu tenho muito cliente fora do Brasil. Então, até porque energia não tem barreira. Sim, você começou Energia não falando tem isso. barreira, Aham. né? Então, você pode estar onde você quiser. Que nem o próprio Roberto, quando viaja. Quantas vezes eu cuidei do Roberto fora do país, sabe? E outros clientes que saíram do Brasil, foram para fora e quiseram continuar atendimento. Então, o fato de atender à distância é interessante por quê? Porque a pessoa pode estar onde ela estiver. Então, meus clientes viajam, sabe? Eu posso atendê-los. Então, não preciso de um espaço físico. Até antes da pandemia, eu atendia em espaço físico. Depois, eu atendo até muito tarde da noite, então isso acaba ficando inviável até. Então, atendo, né, à distância. Tenho o meu Ah, atendimento de harmonização bioenergética, que é um processo onde eu faço um diagnóstico bioenergético através dos 7 chakras e eu falo para você, só através do seu nome, o que funciona e o que não está funcionando em você. é mesmo? Sim. Os chakras, eles dizem tudo sobre a nossa saúde, sobre a nossa energia, sobre o nosso emocional. E aí você consulta a tua sensibilidade no contato com aquela pessoa. No momento em que a tua energia conecta com a dela, você consegue sentir o funcionamento desses chakras, é isso? Eu uso a radiestesia como uma Ah, ferramenta de ok. auxílio. Que é um pêndulo, né, gente? O Isso, pêndulo que vai. isso. A radiestesia, o pêndulo me auxilia nisso, né? Ele me ajuda. Mas Você tem o assim, mapa e aí você eu vai. tenho um mapa dos chakras e Uhum. eu tenho as perguntas corretas para fazer e dali eu crio um diagnóstico. Esse diagnóstico me diz como é que a Marisa está funcionando e o que, que não está funcionando nela. E aí eu aplico todas as técnicas, quer dizer, todas, né? As técnicas de limpeza, de expansão, e aí vamos ver se tem uma questão emocional também para trabalhar, que eu trabalho na linha do tempo também, com a questão de traumas, que a gente busca a causa raiz dos acontecimentos. Tudo está muito interligado, né? Uhum. Então, dentro desse diagnóstico, eu costumo falar, não adianta você ter uma Ferrari na garagem sem gasolina. E o sem gasolina é você não ter fluxo nos seus chakras para funcionar como você deveria. E a questão toda da bioenergia, por que a gente falou das pessoas céticas? A pessoa cria uma ambiência energética e não percebe que ela não está bem. Ela acha que está tudo bem, ela acha que é normal não ter foco, ela acha que é normal não ter concentração, não conseguir pensar com clareza, não conseguir levantar da cama com energia. Ficar triste na maior parte do tempo. Exato. A pessoa acha que está tudo normal. Eu canso de ouvir as pessoas falarem assim: nossa, não imaginei que eu precisava tanto. E é fato, porque a pessoa acostuma com tudo aquilo e acha que está no normal. Quando eu brinco, né, eu costumo falar: cuidar da energia é que nem limpar azulejo de cozinha. Você só vê o Ah. quanto está sujo quando você passa a primeira passada de pano, que você vê, nossa, olha a diferença. Por quê? Porque você está tirando aquela energia mais densa. E me fala uma coisa, os bichinhos, os pets, que agora a gente tem que Ai, falar de jura? pet. Eles têm a energiazinha ali deles, a gente consegue dar uma ajuda para eles. Como é que funciona isso? Marisa, você sabe que você tocou no meu ponto sensível, Ai, é mesmo? jura? Hã. Porque assim, os pets têm uma influência muito grande na minha carreira. Eu E não eu, sabia disso, gente, isso aqui é conexão. Ah, e não, é me uma das coisas que conta. mais marcou minha carreira como terapeuta são os animais. É uma Hã. coisa assim, sim, pet tem energia, tem chakras e eles precisam muito dos nossos cuidados. Eu posso contar uma história sobre Mas pets? lógico, depois eu vou contar uma também Legal. recente. Eu cuido de Conta. animais. Dentro desse processo bioenergético, eu cuido de pessoas, adultos e crianças. Cuido de animais. Aliás, teve uma época que eu tinha uma agenda um dia só para criança. Atendia só Ah, criança, aham. né? É, eu cuido de pets e cuido de ambientes.
porque o ambiente também precisa de cuidados, tudo é interação. Né? A minha casa precisa estar bem cuidada, as pessoas que moram comigo, inclusive meus animais. E eu comecei a cuidar de animais de uma forma muito, assim, muito mágica. O que tem que ser para a vida da gente, o universo traz, né? Eu tenho uma cliente já de muitos anos. Eu posso falar nome? A gente pode Claro falar? que pode falar o O nome nome. dela é Cleide. Cleide Aham. Manda um Cavalcante. beijo pra ela, Cleide. Cleide, você faz parte da minha história. Você sabe disso e você abriu essa possibilidade na minha vida de trabalhar com animais. Através de você, hoje eu sou uma terapeuta que também cuida de animais. E a Cleide já passava em consulta comigo e ela tinha resgatado dois gatinhos de rua. E ela levou no veterinário, um estava muito doente, o veterinário desenganou. Ai, meu Deus. Eles queriam, acho que até sacrificar alguma coisa assim. Ela falou, não, vou levar para casa. Aí ela pediu que eu cuidasse. Ela falou, Cláudio, é assim, o veterinário desenganou. Será que você não consegue ajudar? E eu nunca tinha cuidado de animais. Eu não sabia nem como fazer. Aham. E naqueles dias eu tinha aprendido uma técnica nova. Eu sempre faço muito curso, muitas técnicas. Estou sempre tentando melhorar aquilo que eu já tenho, né? Eu falei, eu vou aplicar essa técnica nova que eu aprendi, que é para humano. Eu vou aplicar nesse animal para ver o que acontece. Porque eu falei, ó, talvez ele nem passe de hoje. Temos que agir rápido. Porque aí, deixa eu dar um corte, porque assim, você me fala, Má, bota um sol que expande. Eu boto. O bichinho não vai saber fazer isso. Exato. Então você que tem que fazer para ele. Exato. E aí? Só que o bichinho, ele é muito receptivo. Animal e criança é receptivo. Quando tem que dar certo, já dá certo logo. E aí? Então, e aí eu fiz todo o processo, vi os chakras, mensurei as energias. Realmente ele estava muito fraquinho, sabe? Você percebia que já estava se esvaindo. E aí eu fiz todo um processo de limpeza, todo um processo de revitalização, de expansão das energias, transmitir energia de fortalecimento e vitalidade para ele. E joguei na mão do universo de São Francisco de Assis. Falei, olha, do que eu puder fazer mais, me intuam para eu poder ajudar esse ser. Porque os animais são seres em evolução junto com a gente, né? Faz parte de todo o processo evolutivo. E aí eu fiz, entreguei, né? Fiquei vigilante, magnetizei a água, que quero ensinar depois para a gente fazer isso também, né? Que faz parte do nosso ritual. Entreguei, seja o que Deus quiser. Aí no dia seguinte, a Cleide manda mensagem. Falei, ai meu Deus, estava até ansiosa. Falei, será que eu abro? Aí ela falou, Cláudia, ele reagiu. Você está brincando. Ele já comeu, já levantou, já tomou água, já comeu e está querendo brincar. Falei, então vamos continuar. Aí continuei cuidando, continuei tratando, continuei alimentando energeticamente. E esse gato, assim, sobreviveu e teve uma vida feliz, pelo menos eu acho que durante 1 ano quase. Depois ele teve uma doença e acabou falecendo de uma outra coisa. Mas naquele processo que ele estava indo embora, a gente conseguiu trazer ele de volta. Ai, que lindeza! E isso marcou a minha vida de uma forma que, assim, eu me emociono até de falar, porque é um animal que não entende nada de energia, quer dizer, entende mais que a gente, interage melhor que a gente, tem muito mais percepção que a gente, mas é o que você falou, ele não vai saber expandir uma luz no peito, mas ele é receptivo. Ele estava ali, ele recebeu. Agora, se funciona para um animal, é a gente que cria as barreiras. E funciona para plantas também. Se você faz uma imposição de mãos numa planta que está fenecendo, ela revive. Isso daí é muito impressionante. Exato. Como magnetiza a água? Vamos lá. Então, o que é legal a gente fazer, até dentro desse nosso ritual energético, o que eu gosto de fazer, Marisa? Por exemplo, antes de dormir, que eu acho que é um momento bem legal para isso. Pode ser em qualquer momento, tá? Mas antes de dormir, eu acho que parece que tem uma força maior. Eu gosto muito de pegar a água. Então, ó, você que vai ouvir a gente, né? Que vai nos assistir. Quando você está com um problema de saúde emocional, energético, está passando por uma fase difícil na tua vida, ou mesmo que você não esteja passando por problema nenhum, faz isso para manutenção da tua energia, sabe? Do teu emocional. Pega um copo com água, que nem a gente está fazendo aqui. Tem água de verdade, né? Tem água. Tem. Tá, então, e aqui, quando você coloca as suas mãos e você faz uma oração,
E você pode mentalizar uma luz aqui. Eu sempre gosto muito da luz branca nesse caso, porque ela vai trazer o branco, ele higieniza, ele expande, ele traz, né, a conexão do que a gente precisa. Pede para essa água, nessa oração, segurando o teu copo de água, pede aquilo que você está precisando nesse momento para a sua vida. Seja, de repente, uma abertura de caminhos, seja uma doença que você está tratando, sabe? Porque através da água, a água ela é um condutor de energia. Então, aliás, tem uma técnica de chuveiro que eu quero ensinar também. Ela recebe esse magnetismo. E aí você pode, eu gosto muito de pedir ajuda a Arcanjo Miguel. Eu gosto muito de pedir a corrente de Bezerra de Menezes, que são os médicos do espaço, né? De cura, de saúde, para que tragam para a água, ou simplesmente para o meu anjo da guarda, se você acredita nisso, nessa força, né? E peço para que traga através dessa água aquilo que eu estou precisando para esse momento. Aí toma um gole, né? Você que vai me assistir, toma esse gole também. Deixa a água ali na cabeceira da sua cama. Se você tiver gato, você tampa, porque senão ele vai beber sua água. Né? Não deixe sem tampar, porque vai beber. Aí no dia seguinte você toma o resto. Inclusive, quando eu faço os meus atendimentos, eu sempre peço para a pessoa ter, junto com ela, um copo de água, uma garrafa de água. Porque ali eu magnetizo para ela receber os fluxos daquilo que ela está precisando. Só que aqui é uma maneira da pessoa também se cuidar, dela colocar o poder dela em ação. Porque o nosso poder está dentro da gente de fazer as coisas. E o nosso magnetismo, ele é Ele é tão bom quanto, poderoso, sim. né? São Às os vezes, fluidos. exato, eu preciso do outro para me ajudar? Claro que eu preciso. Mas na maior parte das vezes eu posso fazer por mim. E cuidar da minha própria energia é não só e não só eu posso, mas como eu devo fazer. E o chuveiro? Conta essa do chuveiro. O chuveiro, eu gosto muito quando a pessoa chega do trabalho, para ela limpar a energia dela com a água do chuveiro. Olha só que legal, né? Outro dia eu estava num shopping, entrei numa loja. Eu vou emendar as coisas, tá? Porque eu vou lembrando. Aham. E eu estava conversando com a vendedora de roupa e fluiu de falar de energia. E ela falou assim, falou, nossa, você sabe que às vezes tem gente que chega aqui, parece que dá um bloqueio na gente. E a gente até para de vender porque tem uma coisa que eu sinto que atrapalha. Aí o que eu fui ensinar para ela? A técnica do sol e a técnica do chuveiro. Aham. Falei, então o que a senhora faz? Né? A senhora acredita? Será que eu posso falar sobre isso? Para ver até onde eu podia chegar, né? Aí eu ensinei a técnica dela expandir a blindagem energética através do cardíaco, né? Tá. Para ela se blindar, para não ficar vulnerável. Então, você que é vendedor, presta atenção nessa técnica, né? Porque às vezes isso, você está vendendo bem, você atrai invejas. Então, você se blindando, você vai ficar menos vulnerável a isso. E aí, quando a pessoa chega em casa, vai tomar seu banho, mentaliza a água do chuveiro como se fosse uma cachoeira de luz. Ai, que lindo. E essa cachoeira de luz, você pode colocar cores. Cores são o quê? Frequências. Então, o verde tem uma frequência de equilíbrio, de regeneração, de cura. Então, o verde, ele te limpa, ele te equilibra. Esse verde aqui, de repente, sabe? Esse também. Então, o Gente, verde... não foi combinado. Não foi. Olha o que é a, a É sincronicidade, né? É verdade. E essa luz, ela já vai te limpando, ela já vai te harmonizando, ela já vai cuidando de você. E com isso, você está fazendo o quê? Você está se desconectando de tudo aquilo que não é seu, Perfeito. sabe? E aí você vai dormir em paz, vai ter uma noite de sono que vai te regenerar e você vai acordar com mais energia. Então, essa luz verde, através da água, porque a água potencializa isso. É um condutor de É um energia, condutor de né? energia. De Então, fluxo, a água potencializa. Então, essa limpeza. Então, eu sempre falo: você está sentindo que você não está bem? Agora, olha que legal. E se eu estou bem no meio do expediente e não posso tomar um banho? Ah, Aí você faz o quê? Você imagina essa cascata de luz sobre você. que o efeito rola também, né? Exato. Você É. pode imaginar que você está até no seu chuveiro, ou você pode imaginar que você está numa cachoeira de luz,
Ou você simplesmente pode imaginar um caudal de luz entrando no topo da sua cabeça, te limpando, te varrendo, te harmonizando. Gente, isso é muito legal. Você E acredita que só de funciona. ouvir você falando essas Já coisas refresca. já, É, né? mas porque a gente já entra nessa frequência. Olha, quando você voltar, porque você vai voltar, Oba. nós vamos falar do. Ela falou que, gente, precisa de um podcast inteirinho para falar do poder do desapego. É bárbaro Porque esse você tem esse assunto. curso, né? Duas vezes, uma ou Tenho. duas vezes por ano, você faz esse curso. Eu costumo fazer em abril e quando eu consigo encaixar, porque ele é um curso longo, são 4 semanas. Eu Uhum. falo, eu faço em um mês, né? 4 semanas, às vezes um pouquinho mais. Então, às vezes, quando der, eu faço em novembro, dezembro. Esse ano, eu tô Ótimo. vendo se eu consigo abrir a agenda em dezembro. Então, né, é o poder da escolha. Então, as 5 chaves do poder da escolha, né? Esse é um workshop, e também o poder do desapego. Então, É, são esses dois workshops que você costuma dar. eu tenho esse workshop, Poder do Desapego, que eu acho que todo mundo tinha que fazer uma vez na vida, porque ele transforma. Porque ele não é, as pessoas falam em desapego, logo pensam em coisas, É, mas né? pessoas também. Exato. Só que eu trabalho o emocional das pessoas ligado a tudo que a gente tem em conexão com a nossa vida na nossa casa. Eu consigo identificar onde a vida da pessoa travou. E as pessoas começam a trabalhar isso de uma forma consciente. Então não é sobre jogar coisa fora, até porque eu nem trabalho muito essa questão. Eu sou muito mais de você reaproveitar o que você tem, mas de você identificar aonde estão os seus apegos emocionais que travam sua vida. Então, para isso tem uma técnica. E essa técnica eu desenvolvi durante 10 anos. Eu estudei, testei, porque tudo para mim é testado, né? Eu sou Ah, cética. Aliás, eu sou sim. muito cética, na verdade, É? né? Eu sou É. muito cética. A O gente que é estava uma vantagem é, nessa é seara, porque né? eu testo muito. É. Quando a gente estava falando que eu comecei a estudar em 98, né, sobre bioenergia, sobre assuntos correlatos, metafísica, eu testei muita coisa. Então, nos cursos, por que que você gira a mão assim? Por que que não assim? Por que que isso faz diferença e a outra coisa não faz? Aham. Então, a técnica do desapego eu testei durante muitos anos e eu vi os resultados. Então, eu aprendi, pratiquei, vi que funcionava e comecei a ensinar. Que tem tudo a ver com aquela máxima da vida, que é o de deixar aí o que não te pertence mais, porque na verdade nada pertence a gente, né? Exato. Tudo é do mundo. Então a gente poderia realmente ter esse, sabe, dentro da gente esse impulso do desapego, acho que é uma coisa muito boa, poder treinar isso. E assim, é um treino bem falado, muito bem colocado, só que a gente tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você não faz a mudança. Uhum. E esse workshop, ele te dá consciência do que você tem que desapegar. Então, quando as pessoas colocam em prática, funciona e a vida destrava. Bom, eu vou deixar os contatos da Cláudia aqui na descrição do vídeo, então, obviamente, as pessoas podem consultar o site, te seguir no Insta, né? Que o Insta já tá Sim, aqui, ó. Insta é semorgado.harmonizacão, isso, exato. né? Então, te seguir para poder ver, porque você coloca as práticas lá também, né? Para as E, pessoas, isso é muito e legal. uma coisa, Marisa, que eu acho que é legal a gente falar, é a importância do terapeuta começar a tomar mais consciência sobre os processos bioenergéticos para atender os seus clientes. E eu vou entrar com a agenda de cursos também para terapeuta. Formar terapeutas, né, de uma maneira mais Exato, técnica, exato. isso é muito legal. Nesse mundo bioenergético, trazer, por exemplo, você é uma psicóloga, um terapeuta bioenergético, como é que eu preparo o meu ambiente energeticamente? Como eu me preparo para o atendimento? Como é que eu corto os vínculos energéticos, sabe? Para que Uhum. eu possa estar melhor para o meu próximo atendimento. Isso é bem legal. Quando a gente Aí me falou, convida, gata, claro, né? Eu com vou. Me certeza. chama que eu vou, tô facinha. E essa agenda eu vou abrir para outubro. Olha então. Para outubro. Vai ser bem interessante, porque eu sinto a necessidade de ensinar isso para quem cuida de pessoas, para que eles tenham não só uma entrega melhor, mas para que no final do dia as pessoas também cheguem nas suas casas tranquilas, Bem, né? bem, É, sabe, em paz e tenham mais energia para fazer outras coisas. muito bom. Então, acho que o caminho é esse. Então, meu amor, eu vou pedir para você olhar para sua câmera, para o seu público e deixar uma mensagem assim de incentivo, de encorajamento para aquela pessoa que se sente cansada ou, enfim, o que o teu coração quiser falar, tá aí para você falar para as pessoas.
Você pode fazer a diferença no mundo. Você acreditando no seu poder de transformação, você estando bem, você estando em paz com você, acreditando no seu potencial. Você pode ajudar o mundo de diversas formas. Primeiro, você cuidando de você, da sua essência, da sua espiritualidade, da sua energia. Quando você está dentro do seu propósito e você está em alta performance, que a gente falou muito sobre energia alta, alta vibração, você está fazendo a diferença na vida das pessoas, mesmo que em silêncio. E eu convido você a ajudar o mundo com a tua vibração de luz, com a tua vibração de amor. Um minutinho que você pense no bem da humanidade, que você envolva esse planeta em amor, você já está fazendo a diferença. E se eu puder te ajudar nesse processo, vai ser um prazer enorme falar com você. Você tem um link lá no meu Instagram que fala direto comigo, para que caso você queira falar dos meus cursos, aprender mais técnicas. Tem o meu canal do YouTube também, que tem muita técnica bioenergética ali à disposição para te ajudar na sua jornada. Como chama o seu canal do YouTube? É Instituto Cláudia Morgado. Ótimo, legal. Tá? E tem também no Spotify, que é a harmonização bioenergética Cláudia Morgado, que tem várias vibrações à disposição, vivências Ai, que legal. para elevação de frequência. Muito bem, então foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. O prazer foi todo meu. Poxa, que honra, viu? Eu aprendi tanto com Eu você. fiquei muito feliz. Eu muito também. feliz. E aguardo o convite para falar sobre desapego. Bora lá falar, porque as Vai pessoas ser têm que saber maravilhoso. disso. Obrigada. Gratidão. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.